Eu vou convidar agora o pastor Williams. O pastor Williams, ele é o nosso presidente do campo aqui, o presidente da associação, né, da Igreja Adventista aqui no sul do Paraná. Obrigado, pastor. Eu que agradeço pelo convite, João. Muito obrigado e parabéns pela jornada, pelo foco que vocês têm dado na leitura do Espírito de Profecia. Muito bem, eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre a questão da comunhão. Esse foi o tema que o João me pediu, mas eu queria orar antes. Vamos orar para que Deus nos ilumine nesse momento. Deus amado, nós agradecemos o privilégio de estudar a tua santa palavra, agradecemos o privilégio de podermos compartilhar a tua mensagem e pedimos que o Senhor, nesta noite, nesses primeiros momentos do sábado, o Senhor nos fale ao coração, nos ajude a compreender a tua vontade para a nossa vida, Senhor, e nos ajude a crescer na comunhão contigo. Perdoa-nos também por nossas culpas, nossas faltas, transforma-nos, dá-nos a tua bênção em nossa preparação para o céu. Nós oramos e agradecemos em Jesus. Amém. Muito bem. Como o assunto é comunhão, eu pensei usar um texto bíblico que normalmente a gente não pensa nesse texto como assim, comunhão. Mas, para mim, ele é um texto que fala muito sobre comunhão, que é a carta a Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 14. E eu leio aqui Apocalipse 3, verso 14 e em diante, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entra em sua casa e eu sei que quando nós estudamos a carta a Laodiceia, nós pensamos no contexto de Laodiceia, a cidade que era Laodiceia, era uma cidade com luxo para a época, aí pensamos nos detalhes da cidade, na água morninha que tinha ali, né, as águas termais e tal, o colírio que era fabricado ali, mas eu não quero me deter nesses detalhes, eu quero pensar em uma outra situação. O fato de Laodiceia não se conhecer. Laodiceia não conhecia a si mesma, era como alguém que olhava no espelho e via outra pessoa, bem diferente do que realmente era. Imagine um homem que está diante do espelho, ele está despido, ele é miserável e ele é cego, mas ele acha que está vendo. E ele acha que vê, porque o cego não vê, óbvio, mas ele acha que está vendo. E o que ele vê na imaginação dele? Alguém rico, próspero, bem de vida, farto. Você percebe? Alguém diria o seguinte, que Laodiceia é bem fora da casinha. Essa é uma expressão bem popular hoje. Ela não conhece, mas Deus conhece. Sabe que em Romanos capítulo 12, Romanos 12, verso 13, eu quero ler esse texto, porque Paulo diz assim, Romanos 12, verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você certamente conhece essa expressão. Fulano está se achando, né?
a Laodiceia se achava. E Deus olhava para Laodiceia e disse: Laodiceia, você está pensando de si além da fé, além do que convém. Você não está pensando com moderação. Você está pensando que é alguém, mas você não é esse alguém. Você é diferente, você não é rico, você é miserável, você é pobre, cego e nu. Então, vejam, irmãos, Laodiceia é símbolo de pessoas que pensam que são o que não são. Então, essa expressão de fulano se acha cabe muito bem para Laodiceia. Tal pessoa se acha. E eu digo que quem se acha acaba se perdendo. Quem se acha, os cristãos. É um perigo para mim. Eu devo considerar a minha vida espiritual, como é que está a minha comunhão com Deus, se realmente eu estou firmado na fé em Cristo, não apenas sendo um membro da igreja, mas se realmente eu estou tendo comunhão diária com Deus. É preciso ter comunhão diária com Deus para nós podermos enfrentar os momentos desta vida, os momentos difíceis. É preciso comunhão diária com Deus para enfrentarmos, então, as provas, para nos prepararmos devidamente para a volta de Jesus. E há um texto, eu queria ler mais um texto da Bíblia, o livro de Efésios, capítulo 6. Mais esse texto. Efésios 6. A partir do verso 10, diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Observem que diz aqui: vistam-se com toda a armadura de Deus. Não apenas alguma parte da armadura de Deus, mas toda a armadura de Deus. Porque a nossa luta, e aqui está a razão para isso, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica, para que no abrir, e súplica por todos os santos, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Observem que, por 2 vezes, Paulo fala que devemos tomar toda a armadura de Deus, não apenas uma parte da armadura. Ele também fala de orar todo tipo de oração. Que tipo de oração? Oração de gratidão, oração intercessora, oração por si mesmo, oração de louvor, mas orar em todo tempo. Orar em todo tempo. Sabe, irmãos, eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando quando João, e confessando aqui, né? Quando João me pediu para falar sobre comunhão, eu fiquei assim, mas por que falar sobre comunhão? Por que a gente tem que falar sobre comunhão se comunhão é uma necessidade nossa? A questão é que tem gente que não sente necessidade. Tem gente que não sente a necessidade da comunhão. A gente precisa da comunhão com Deus desesperadamente para nós podermos vencer tudo aquilo que nós lemos agora há pouco. A nossa luta é contra o inimigo. Como é que a gente vai vencer no próprio poder? A gente precisa de oração. Então, eu queria fazer aqui algumas perguntinhas para os irmãos. Como é que vai a sua comunhão? A sua comunhão é hábito ou é prazer? Pensa um pouquinho. A gente fala de adquirir o hábito, né? Isso é muito comum, a gente precisa adquirir o hábito de orar. Mas eu pergunto, a oração, ela é apenas um hábito ou ela é prazerosa? Ela traz prazer. Prazer. Davi dizia, o salmista dizia que
a alegria perpétua na presença de Deus. Ele tinha alegria no louvor, ele tinha alegria na oração, ele tinha prazer em orar, prazer em comunhão com Deus, em ter comunhão com Deus. Pergunto, a leitura da Bíblia, porque aqui está falando de toda a armadura de Deus, a palavra, a leitura da Bíblia é para você um hábito apenas, é como quem cumpre o requisito religioso, ou é algo prazeroso, que você abre a Bíblia e tem prazer de gastar tempo com a Bíblia? É prazer ou é apenas um hábito? Ler um capítulo, 2 capítulos, quem sabe estudar a lição da escola sabatina, apenas para preencher um momento que já é hábito. Pergunta, é hábito ou é prazer? A frequência aos cultos. Eu estava preocupado ali porque caiu a conexão onde eu estava, e eu fiquei meio, assim, já preocupado, tive que sair do local e deu certo agora. Mas, fechando aqui, nós estávamos falando sobre a questão de Laodiceia, que se vê de maneira diferente daquilo que Deus vê. Paulo diz que a gente não deve pensar da gente mesmo além daquilo que convém. Paulo também diz que nós devemos tomar toda a armadura. Então, ele fala da oração, ele fala da palavra. Eu estou só recapitulando, porque para entrar na parte final, para falar sobre a importância da Bíblia, da leitura da palavra, da oração. E eu dizia, João, que você tinha me pedido sobre comunhão, e eu pensei, mas por que falar sobre comunhão, não é? Por que falar sobre comunhão? A gente sabe que a gente precisa de comunhão. E por que a gente não tem a comunhão diária? A gente sabe que precisa ler a Bíblia, por que tem gente que ainda não lê a Bíblia? A gente sabe que precisa orar, por que tem gente que ainda não ora? Então, eu tenho que me preocupar com a minha vida espiritual. Eu tenho que me preocupar com a minha vida espiritual. Então, eu preciso ser um homem de oração, uma pessoa de oração, eu preciso ser alguém da palavra, independentemente de ser pastor, porque eu sou um filho de Deus. Então, eu tenho que tomar a palavra na mão e eu tenho que estudar a palavra de Deus, porque eu tenho que tomar toda a armadura de Deus. E estava falando sobre a questão da frequência aos cultos, e mencionei sobre os cultos de oração, e perguntei qual a última vez que você foi a um culto de oração, meu irmão, minha irmã. E mencionei que Ellen White diz que aqueles que estão verdadeiramente, realmente buscando a comunhão com Deus, serão vistos nas reuniões de oração. Vistos nas reuniões de oração. E há um livro, o livro é uma compilação de Ellen White, um livro intitulado Ministério Pastoral. E falando sobre o culto de oração, é impressionante os textos que ela nos apresenta ali, sobre a presença de Jesus no culto, a importância dessa comunhão, dessa reunião de oração, e o quanto isso fortalece a nossa vida. Bom, finalizando, na mensagem à Laodiceia, o Senhor faz o convite: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Veja que a iniciativa da comunhão é de Deus. A iniciativa é de Deus. É Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem vem em busca do pecador. Agora, qual é a nossa parte? É reagir de maneira positiva, reagir de maneira favorável, abrir o coração, abrir a mente e aceitar o convite de Jesus para que ele viva na nossa vida e possa ter a comunhão, né? Possamos ter a comunhão com ele. Então, comunhão é uma decisão do pecador, é uma decisão minha, é uma iniciativa de Deus, mas finalmente é uma decisão minha, se eu quero ter comunhão com Deus ou não. As vantagens da comunhão, todas: vencer o pecado, fortalecer a minha fé, me preparar para a volta de Jesus Cristo. Sem comunhão com Deus, ninguém consegue resistir. Pode ser que alguém permaneça na igreja. Escuta bem o que eu vou dizer, meu irmão. Escuta bem o que eu vou te dizer. Pode ser que alguém permaneça na igreja sem a comunhão com Deus, mas é impossível entrar no céu sem ela. Deus nos abençoe, Deus nos ajude para que a comunhão diária, o buscar a Deus, em especial no primeiro momento, na primeira hora de cada dia, fazer de Deus o primeiro, o melhor, o maior da nossa vida, e isso acontece quando a gente busca em primeiro lugar. Então, vamos iniciar o dia na comunhão com Deus, na presença de Deus, e vamos viver assim ao longo do dia, para quando findar o dia, a gente ter a alegria de dizer: olha, eu estou agora repousando, vou colocar a cabeça no travesseiro, mas com a consciência tranquila e feliz, porque passei o dia na presença do meu Deus. Deus nos abençoe para isso.
Podemos orar? Ou a sua mãe que faz a oração final, João? Não pode orar, pastor. Se orar agora, a gente vai fazer mais uma oração depois. Ok. Deus amado, agradecemos porque o Senhor nos conhece profundamente. Nós nem nos conhecemos de maneira profunda, mas o Senhor nos conhece. O Senhor não apenas nos conhece, sabe das nossas necessidades e sabe também da solução para os nossos problemas, assim como o Senhor apresentou a solução para a Laodiceia, o Senhor nos apresenta em sua palavra a solução para o problema do pecado, o nosso maior problema. Nós queremos aqui, Deus amado, pedir o teu perdão, tua graça e a tua misericórdia, que o Senhor nos ajude para vivermos em comunhão contigo, na tua presença, dia após dia, nos preparando devidamente para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, dá-nos tomar toda a armadura de Deus, conforme diz a tua santa palavra, e nos firmarmos assim em Jesus Cristo e caminharmos lado a lado com o Senhor, até um dia estarmos contigo na eternidade. Abençoa todos os que nos assistem nesta hora, todos os que participam dessa jornada, que a comunhão contigo seja aprofundada e dessa forma, Senhor, juntos possamos testemunhar melhor de Jesus e preparar melhor a nossa vida para o encontro com o Salvador. Pois é em nome do Senhor que pedimos e agradecemos. Amém. Amém.